da experiência do rei Josafá, quando ele enfrenta aquela guerra com os moabitas, amonitas e edomitas, e uma guerra que eles não geraram, né? Eles são pegos de surpresa, e ele vai à presença de Deus, ele convoca o povo, né? E o povo todo entra no jejum e numa oração com ele, foi tremendo, né? E Deus imediatamente trouxe a resposta através do profeta Jaziel, dizendo: essa guerra é minha, eu Senhor, estou nesse negócio. Mas nós vimos também que ali, quando Deus trouxe essa experiência, né, ao rei Josafá, ele também trouxe, fez com que todo o povo se desse conta da sua postura diante de Deus. E nós podemos meditar a respeito de algumas dessas situações. Verificamos que Deus nunca permite que uma guerra aconteça no meio do seu povo, que ele não tenha ensinamentos, que ele não tenha treinamentos para nós. E na ocasião, quando nós meditamos nessa palavra, nós vimos que algumas desses propósitos dessa guerra, que nós como brasileiros estamos enfrentando com essa Covid, e a nossa guerra não é só com a Covid, né? A Covid trouxe também uma guerra política no meio que não está sendo fácil. E nós temos que orar muito porque há uma investida espiritual contra o Brasil num tempo de cumprimento de promessas de Deus para com o Brasil, né? Então, nós vimos que nós meditamos, né, nessa primeira live sobre alguns desses propósitos de Deus com essa experiência. E vimos que Deus tem um propósito de gerar unidade no corpo de Cristo, né? Fazer com que as famílias se voltem para dentro de si, é o que está acontecendo, muitas famílias, né? Se descobrindo de novo, né? Deus despertou um sentimento de amor, de solidariedade, de socorro e de afeição entre todo o povo brasileiro, né? Deus também começou a ampliar a visão da igreja e do seu povo, de nós não nos dobrarmos mais ao espírito de engano, ao espírito de roubo, de corrupção, de depravação, de manipulação. E também Deus nos trouxe uma consciência de uma unidade com a nossa liderança política e espiritual. Nós precisamos sermos um com essa liderança para que realmente nós tenhamos conquistas e nós sobrepujemos todas as investidas do inimigo. Na segunda live nós meditamos sobre os sinais espirituais, né, que Deus tem para nós, e vimos ali como Jesus chamou a atenção dos sacerdotes da época, quando ele disse: vocês prestam atenção nos sinais de quando vem chuva, de quando vai haver sol, mas vocês não conseguem enxergar os sinais dos tempos, né? E nós meditamos em alguns sinais espirituais de Deus para nós nesse tempo. E vimos que Deus tem sinais espirituais pessoais, né? Nos sinais pessoais nós meditamos sobre a nossa vida de relacionamento com Deus, como está a nossa vida de relacionamento com Deus, o nosso relacionamento familiar, né? Sinais de relacionamento nosso com a igreja de Jesus Cristo, com o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, né? Sinais que Deus está trazendo para todos nós, né, para os seus filhos, sinais a respeito da sua vida profissional. Meditamos sobre os sinais para a igreja, né? A igreja começou a atrair a sua noiva, Deus começou a atrair a sua noiva aos seus princípios. Como? Fazendo com que essa igreja volte a crescer em casa, né? Tirar um pouco mais o foco da igreja templo e realmente se situar na igreja em casa. E nós vimos como a igreja em casa, ela é a igreja do relacionamento, né? Onde nós podemos colocar em prática o novo mandamento de Jesus, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? O testemunho é a igreja do testemunho, a igreja de casa é a igreja do testemunho, é a igreja da libertação e cura, é a igreja da multiplicação de princípios divinos, né?
é a igreja do consolo, é a igreja do estímulo, né? No Shabat passado, na live do Shabat passado, nós pudemos meditar sobre as passagens, né? Nós vimos aqui sobre 4 passagens nesse contexto de Páscoa. Nós vimos 4 passagens. Foi a passagem do povo de Israel, a passagem do espírito de morte sobre os pecados do povo de Israel, livrando-os da morte, né? A passagem sobre os pecados deles, né? Deixando-os livres da morte, porque havia uma condenação para o pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas pelo sangue do Cordeiro, pelo ato profético do sangue do Cordeiro, houve uma passagem por cima deles. Nós vimos também a passagem do estado de escravo para o estado de livre, né? Vimos uma outra passagem que foi a passagem da dimensão de escravidão para uma dimensão de liberdade da alma, né? E vimos também a passagem da entrada de um tempo ali, um tempo na vida da humanidade cessou ali e começou um outro tempo na vida de toda a humanidade através de Israel, né? Hoje eu quero meditar com vocês em mais uma palavra muito boa que Deus tem para nós, né? Dando continuidade nesse processo, porque eu fiz agora essa lembrança, essa retrospectiva, para que você se dê conta de que o Espírito Santo vem nos conduzindo numa rota, certo? Então, hoje, por exemplo, ele quer meditar conosco a respeito de a herança que Deus tem para os seus filhos. Eu coloquei como um título para essa mensagem, para essa meditação, herança, uma criação divina para os seus filhos. Uma criação divina para os seus filhos. Existe uma herança lá para os filhos das trevas e existe uma herança que Deus preparou para os seus filhos, certo? E aí eu quero que você leia comigo, aqui Gênesis capítulo 12, a chamada de Deus para Abraão, e diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, eu fiz uma ministração de Israel, né? E depois eu vou dar até para vocês aí o nosso novo projeto, canal do YouTube. Nós estamos colocando essas mensagens lá no canal do YouTube. Eu fiz uma das mensagens em cima desse texto lá de Israel. E você vai poder depois ver lá muita coisa a respeito dessa situação, que nós sempre lemos essa chamada de Deus para Abraão como se tivesse sido algo assim, muito simples, Deus dizendo, vem, sai da tua parentela e tal. Não. Deus, quando apareceu para Abraão, para que Abraão saísse da sua terra, fosse embora para uma terra diferente, não foi uma simples aparição. Não foi. Deus, quando apareceu para ele, eu pessoalmente, eu, apóstolo Anselmo, pessoalmente, eu imagino Deus aparecendo para Abraão, sentando assim com ele numa daquelas, sei lá, uma pedra daquele deserto lá de onde ele morava, e falando assim para ele, Abraão, eu te escolhi para uma obra muito imensa. A partir de você, se você me obedecer, se você crê no que eu estou falando, aí Deus vai e faz essas promessas para ele. E Deus diz, a partir de você, olha, daqui a milhares de anos, haverá muita mais uma população imensa na face da terra, e essa população será abençoada, ela será
a sua descendência espiritual. Para Abraão ter a decisão de, vamos dizer assim, de enfrentar tudo que ele enfrentou, suportar tudo que ele suportou. Não foi uma chamadinha assim, não foi não, meu irmão, não foi não. Eu já tiro pela minha chamada. Passei 2 anos e meio lutando para não ser pastor e dizendo para Deus, Senhor, o Senhor sabe o prazer, a satisfação que eu tenho de fazer a sua obra, de trabalhar na igreja, no reino de Deus, mas deixa eu ficar lá na minha função, porque eu não queria esse peso sacerdotal sobre os meus ombros. Deus disse assim, mas eu lhe chamei, eu lhe criei, eu lhe mantive, eu lhe preservei para esse propósito, para esse tempo, e eu não preparei para você nenhum outro projeto, nenhuma outra missão, nenhuma outra atividade que não seja o sacerdócio. Acabou. Olha, depois disso, vocês não imaginam como algumas vezes eu dando assessoria financeira para alguns amados irmãos que são empresários, né? Quantas propostas eu já recebi para ser sócio, para montar empresas. Dizer, mas apóstolo, vamos montar um negócio junto? Não. No dia que Deus disse, chega, eu lhe preparei para isso, eu nunca mais vou botar meu pé no que Deus não mandou. Acabou. É uma chamada. Então, eu fico imaginando a chamada de Deus para Abraão. Olha, Deus exigiu de Abraão 3 renúncias. Deus exigiu 3 renúncias. Sai da tua terra, renuncia toda a cultura do teu povo, porque eu vou começar a criar uma outra cultura no povo que eu vou formar a partir de ti. Eu vou estabelecer outra cultura a partir de ti. Sai do meio da tua parentela. Eu vou tirar toda aquela tradição religiosa, espiritual, de espíritos familiares que haviam no meio dos teus familiares. Eu vou desfazer tudo isso e eu vou criar uma nova tradição da regência do Espírito Santo sobre toda a tua descendência. Tua descendência será abençoada na face da terra. Olha só que promessa de Deus para Abraão. É fantástico isso, né? E por último ele diz assim, renuncia à casa do teu pai e vem, porque eu vou criar hábitos novos a partir de ti. É algo fantástico isso, né? E eu associo a essa chamada de Deus a Abraão a palavra que Deus diz através do profeta Isaías, quando ele diz assim, do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, quando ele diz assim, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar uma esperança e um futuro. Que coisa tremenda isso, né? Em Isaías 3, de 9 a 26, Deus nos dá uma pequena demonstração do que será a sorte daqueles que decidiram andar fora dos seus princípios. Porém, cada filho terá uma herança que Deus preparou para esse filho. Nós, filhos, temos uma herança que Deus preparou para nós. Agora nós precisamos cumprir os princípios, né? Eu muitas vezes bati em cima desse negócio de livre-arbítrio. Para mim, esse livre-arbítrio para mim é a capacidade de decidir. Deus nos deu a capacidade de tomarmos decisões. Ele nunca, jamais nos deu o direito de nós fazermos o que nós bem entendemos. Não existe isso. Tanto não existe que é só você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, onde ele diz assim, se tu andares segundo os meus mandamentos, segundo os meus estatutos, né, cumprindo meus mandamentos, eis que as minhas bênçãos te alcançarão e se apegarão a ti.
Ele diz assim, mas lá do versículo 15 em diante ele diz, se tu tão somente não andares segundo os meus mandamentos, não cumprir os meus estatutos, eis que essas maldições se apegarão a ti. Onde é que está o livre-arbítrio? Não existe. Não existe. Então, Deus nos criou para o louvor da sua glória. E quando nós deixamos que Ele cumpra todo o projeto dele para nós, nós agradamos o seu coração e na alegria do Senhor nós somos fortes. É na alegria do Senhor que eu tenho a minha força. Aí sim, quando eu agrado a Deus. Então, Deus chama Abraão e ele pede de Abraão, ele exige de Abraão 3 renúncias. A primeira renúncia, então, é a respeito da cultura, né? Quando ele diz assim, renuncia à cultura do teu povo, toda a cultura, eu quero que você saiba que toda cultura, ela tem uma regência espiritual que é a regência que rege aquele povo ali, né? A palavra cultura, ela vem de uma raiz de cultuar a. Então, toda cultura, ela cultua uma regência espiritual. Que regência espiritual era aquela que dominava todo o povo de Abraão. Por isso Deus disse, sai da tua terra, né? Ele vai renunciar à tradição praticada pelos seus familiares, vai renunciar aos hábitos da casa do seu pai, né? Esse foi o primeiro princípio cumprido por Abraão. O primeiro princípio estabelecido por Deus para ele foi as 3 renúncias, né? Vocês vão lembrar como Jesus diz, todo aquele que não deixar pai, mãe, irmão e tal, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não estava mandando a gente largar a família, não dar valor para a esposa, nem para os filhos, não é isso. O que ele estava falando é que, numa atitude de chamada, de direcionamento dele, a primazia tem que ser para ele, né? Principalmente ele já estava antevendo bem na frente fatos de pessoas cuja família vai resistir que aquele filho, que o marido, a esposa, o irmão sirva ao Senhor debaixo de uma chamada, e ele já estava dizendo, se você não deixar isso por amor de mim, você não é digno de mim. Eu, por exemplo, passei por essa experiência, né? No dia que eu tive que reunir meus familiares todos, né, para dizer que Deus havia me chamado e que eu ia pedir as minhas contas do Banco do Brasil, estava num momento muito bom, tinha acabado de ser promovido a um cargo, a uma função de gerente de negócios, né? Tinha sido treinado para aquilo, feito curso de negociação, estava indo muito bem e tal, quando Deus disse chega. E meus familiares não foram favoráveis a mim, até Deus me dar uma palavra para que eu desse aquela palavra para eles se conscientizassem de que eu fui chamado e o meu tempo chegou e pronto. Mas eu já estava decidido, né? Então, se eles aceitassem ou não, eu ia servir o Senhor de qualquer jeito, porque quem me criou foi Ele, quem me preserva é Ele fez tudo. Logicamente que Ele, quando fez isso, quando me deu a palavra, Ele também conscientizou, Ele fez com que meus pais entendessem isso, meus familiares entendessem isso, e glória a Deus que depois atrás de mim veio o meu irmão também, né? Glória a Deus. Então Deus exigiu de Abraão o cumprimento dos seus princípios. O primeiro princípio foi essas 3 renúncias. O segundo princípio que Deus estabeleceu para Abraão foi ele edificar altares ao Senhor, invocando o seu nome. Então, Deus colocou para Abraão um segundo princípio. Por onde você for, aonde você andar, onde pisar a planta dos teus pés, principalmente dentro do território que eu vou dar para você e para toda a tua herança, ele disse, você vai levantar altares a mim. Você vai levantar altares na sua vida, você vai levantar altares na sua família e você vai levantar altares nos bens que eu vou te acrescentar. Altares.
Se nós estivéssemos lá no templo, eu ia dizer para você, diga para o seu irmão agora, altares, né? Não sei se você aí na sua casa está com mais de uma pessoa, diga para a pessoa ao seu lado, altares. Ia dizer para você, Deus manda dizer para você que você precisa levantar altares para Ele na sua vida, né? Na sua família e nos bens que Ele vai te acrescentar. Em toda a herança que Ele tem para ti, que Ele for te acrescentando, tu precisa levantar altares para Ele. Se você não fizer isso, vai perder o rumo que Deus tem para você. O terceiro grande princípio que Deus vai colocar para que Abraão cumpra é o princípio de fazer alianças. Que alianças? Primeira grande aliança de Abraão foi com Deus, né? Abraão fez duas alianças, uma no capítulo 15, quando ele faz Deus manda ele olhar para o céu e ver as estrelas do mar, etc, etc. E ele questionou a Deus dizendo, eu já estou há um bom tempo com o Senhor, ele já devia ter aí, sei lá, uns quase 15 anos de vida, né, com Deus, e ele devia ter mais ou menos uns 10 anos, né, quando ele disse, não, meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. Eu disse, não, um herdeiro seu vai ser alguém saído das suas entranhas e da sua esposa. Aí Deus manda ele fazer um sacrifício, ele vai fazer um sacrifício que chega à noite, né, e as aves de rapina tentaram dar em cima do animal que ele sacrificou ao Senhor. Aquela foi a primeira aliança que ele fez com Deus através de um sacrifício. Depois, ele vai fazer uma aliança com Deus no capítulo 23, que é a principal e maior de todas, né, que a partir dali Deus diz, Abraão é meu amigo, quando Deus exige que ele leve Isaque para ser sacrificado. Então, no capítulo 15 e no capítulo 23 de Gênesis, Abraão faz duas alianças com Deus, fantásticas, tremendas, né? Então, essas alianças, fazer alianças com Deus, é algo que nós precisamos estar atentos para os sinais que acontecem na vida da gente, estarmos atentos para acontecimentos, para que nós não venhamos perder a oportunidade de fazer essas alianças. Você verifica bem que Isaque aprendeu tanto com Abraão, que Isaque vai multiplicar tudo isso em Jacó, né? Isaú era o cara que gostava de andar no olho da rua, caçando muito, ele era caçador, flecheiro, caçava principalmente a filha dos filisteus, né, que o pai dele havia dito para ele não caçar, enquanto Jacó vivia ali aos pés do pai, aprendendo tudo e tal, tanto que no dia que Isaque dá a bênção para Jacó e Esaú o ameaça de morte, Isaque manda que Jacó vá para a casa dos seus familiares, para a casa dos familiares dele, né, para ficar lá um tempo, e Jacó vai embora, só que Jacó, antes de sair, quando Jacó sai para voltar para a terra dos familiares do seu avô Abraão, ele passa pelo lugar onde Isaque havia sido oferecido em sacrifício. Porque Isaque, o papai Isaque dele, contou para ele que ali naquele lugar havia algo diferente. E por ele ter... Isso está escrito na Bíblia, que eu estou falando esse detalhe aqui para vocês? Não. Mas isso está implícito no texto. Por quê? Porque quando Jacó chega naquele lugar, era a virada do dia, ele ia começar a dormir ali para no outro dia de manhã, bem cedinho, 5h30, 6 horas da manhã, o sol começa a raiar, né, no deserto, e ele ia tocar o seu caminho na direção da terra dos seus avós. E virada da noite, ele vai e ele adora a Deus ali, né, como ele aprendeu com o papai Isaque dele, e quando ele adora a Deus ali, ele começa a dormir e vem a visão dos céus abertos naquele lugar, os céus abertos,
E os anjos subindo e descendo. Se tinha anjo subindo é porque tinha anjo naquela terra cuidando de tudo que acontecia ali. Os anjos subindo, quando ele viu aquela visão, ele disse, verdadeiramente, esse lugar é a porta dos céus. Preste bem atenção para isso. Por que ele disse verdadeiramente? Porque o seu pai havia lhe instruído a respeito disso. E ele foi ali e comprovou que era a porta dos céus. Você sabe o que ele fez? Uma aliança, na hora. Ele já fez ali, levantou um altar ao Senhor, ele não tinha nada para oferecer a Deus ali, mas o que ele tinha era só pedra. Ele pegou as pedras, transformou-as no altar, adorou ao Senhor e já fez uma aliança com Deus. Senhor, eu vou nessa viagem, ele deve ter se derramado ali diante de Deus, né? A Bíblia, o que ficou escrito é muito sucinto, né? Eu te darei o dízimo se tu me abençoares. Claro que não foi assim tão seco. Jacó deve ter se derramado ali diante de Deus, deve ter adorado ao Senhor, colocado a sua situação, colocado como ele ama a Deus, como ele amava as promessas de Deus. Foi por isso que ele instou de todas as maneiras para que o irmão gêmeo dele vendesse a bênção da primogenitura, porque ele amava as bênçãos de Deus. O irmão não deu a mínima para isso. Não dava a mínima para esse negócio. Jacó amava as bênçãos de Deus. E aí, ele aproveita aquele momento e ele já faz uma aliança com Deus. Eu tenho dito para uma série de discípulos que são mais próximos, que gostam de estar de vez em quando ouvindo, conversando, que não tem prazer de estar nas nossas reuniões de célula. Tenho dito para muitos deles, nunca estejam sempre atentos em todos os momentos, principalmente nos cultos, prestem bem atenção no que está sendo ministrado, como as coisas estão vindo na sua direção e sintam quando uma determinada palavra é para você. Pode ter 5 mil, 10 mil pessoas ao seu redor, mas se ela veio e ela encaixou na sua alma, no seu espírito, aproveite e faça a sua aliança com Deus na hora, não perca a oportunidade. Faça a sua aliança. Então, nós vemos que Abraão era um homem de aliança, ele não perdia chance para fazer aliança com Deus. Nós não podemos perder essa chance. Abraão fez aliança com Deus, da sua vida, né? No capítulo 15 e capítulo 23 de Gênesis. Ele também fez aliança com líderes, né? Quando ele entra na terra, ele descobre pessoas muito achegadas a ele, né? E ele vai fazer aliança com Escol, Aner e Manre, lá no capítulo 14, né, de Gênesis, que são 3 líderes tribais que, inclusive, enfrentaram guerras com Abraão, né? Abraão, aqui ele acertou, porque antes ele tinha trazido o seu sobrinho Ló, que inclusive enriquece sob a cobertura do tio. Todo o enriquecimento de Ló aconteceu exatamente sob a cobertura do seu tio Abraão. Ele ficou riquíssimo e ele tinha muitos pastores, e quando os pastores dele começaram a contender com os pastores do tio, ele deveria ter tido o bom senso de honrar seu tio tomando as causas do seu líder, entendendo, tendo a consciência de que toda a riqueza que ele tinha veio a ele debaixo da unção do titio, que era o líder dele. Mas ele perdeu a grande chance da sua vida, né? Ainda foi para o tio vamos decidir aqui, eu quero tomar meu rumo, quero ir para o meu rumo. Tá bom, então escolhe para onde tu quer ir. E para onde ele foi, só foi sofrer o que a história da Bíblia fala, né? Então, o princípio de edificar altares ao Senhor, né?
e o princípio de fazer alianças com Deus. Como fazer alianças? Então, paralelamente aos princípios seguidos por Abraão, é necessário cautela sobre com quem nós vamos fazer chamadas além do nosso Deus. Eu tenho que ter a direção do Senhor para tudo o que me for estabelecido. Amém? Hoje eu quero deixar essa palavra para você, que o nosso tempo está chegando já quase ao final, e eu creio que esse tempo para você vai ser um tempo assim marcante, como tem sido para mim, para muita gente que tem meditado em todas em toda essa palavra, em tudo isso que Deus tem colocado para nós. Eu creio que esse é um tempo de onde você tirará lições maravilhosas, mas acima de tudo, se você prestar bem atenção em todos os sinais desse tempo, em todas as nuances do que você está passando, o que Deus quer que você se aperceba, para que você também seja aperfeiçoado, né? Você vai ver o que é que Deus está como Deus está te preparando para que você assuma algo tremendo mais lá adiante. Sabe quem inventou prova? E por que nós, durante a nossa vida, para tudo que nós temos que conquistar, tem uma prova? Para que a gente seja promovido. Quem estabeleceu isso? Deus. Deus estabeleceu isso. Prova é para fins de promoção. Então, meu irmão, hoje eu quero deixar para você, para sua família, para que você guarde isso no seu coração, que esse tempo é um tempo em que Deus está aperfeiçoando a sua igreja, aperfeiçoando a sua igreja como um todo, aperfeiçoando cada um de nós pessoalmente, aperfeiçoando a nossa família, para que nós tomemos posse de coisas maiores. Então, se prepare para isso. Amém? Se prepare para isso. Então, eu quero finalizar aqui te abençoando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome a vida de cada um dos seus filhos que participaram dessa live, estão participando, que o Senhor tome as suas famílias. Meu Deus, a mente dos seus filhos nesse dia seja completamente possuída pelo Senhor, a maneira deles pensarem, meditarem seja do Senhor, e o Senhor, meu Deus, faça prevalecer sobre eles todo o propósito que o Senhor preparou para que eles sejam muito bem-sucedidos. Que o Senhor não os deixe, meu Deus, alheios a esse tempo onde o Senhor os está preparando, discipulando e aperfeiçoando para que eles tomem posse de coisas maiores. Que assim o Senhor os abençoe de uma maneira tremenda, que a sua Shalom os possua, a sua Shalom seja sobre eles, e o Senhor seja glorificado na vida de cada um deles e na vida de toda a sua descendência. Assim eu os abençoo hoje com um Shabbat Shalom, cheio da presença do Senhor, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém.